Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma. Hoje, domingo, dia 22 de fevereiro de 2026, primeiro domingo da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos de 1 a 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem formou-se em ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspectos atraentes e de frutos saborosos ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhum das árvores do jardim. E a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comeis dele, e nem sequer toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que deles comeres, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos, e desejável para se alcançar o conhecimento, e colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela. Ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50, versículos de 3 a 4, versículos de 5 a 6a, versículos de 12 a 13, versículos 14 e versículos 17. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purifica-me, lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente, pois só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito dedicado. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, e nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o espírito
generoso. Abri os meus lábios, ó Senhor, para cantar, a minha boca anunciar o vosso louvor. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade ao Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Segunda leitura da carta de apóstolo Paulo aos cristãos católicos de Roma, aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dado a lei, já havia o pecado no mundo, mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que deveria vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Foi num modo bem mais superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito cometido através de um homem só, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois, a partir do pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem e pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão a vida pela a meditação de um só, Jesus Cristo, os que receberam o dom gratuito e superabundante da justiça, como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens. Assim, o ato da justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela a desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência em um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Louvor a glória a ti, Senhor Jesus, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras transforme em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou todo o reino do mundo e a sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isto, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe respondeu: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prostrarás e prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar, neste tempo do Natal, do primeiro domingo do Natal do ano litúrgico da Santa Madre Igreja Católica, ano A. Na leitura tirada do livro do Gênesis, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe a narinas o sopro da vida, e colocou o homem no jardim do Éden, a qual o Senhor tinha feito. O homem, juntamente com a sua mulher, a qual foi feita através da costela do homem, moravam juntos no jardim do Éden. No jardim do Éden tinha todos os tipos de plantas e de árvores que davam frutos saborosos. Só que tinha a árvore do fruto da vida, do bem e do mal. Essa árvore Deus recomendou para que o homem e a mulher não tocassem e nem comesse do fruto. Pois se tocastes ou comesse do fruto, morrerias. Mas a serpente, o animal mais astuto de toda a terra, disse à mulher: Se tocares, não morrerás, mas se comeres do fruto, terás a sabedoria de saber o que é o bem e do mal, e seus olhos se abrirão. A mulher, vendo que a árvore era-lhe atraente, resolveu comer. E comeu do fruto a qual era proibido. E deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia na imensidão do vosso amor. Purifica-me, lavai-me toda por inteiro do pecado. Apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito dedicado. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, e nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri os meus lábios, ó Senhor, para cantar, a minha boca anunciar o vosso amor. Na segunda leitura da carta do apóstolo Paulo aos cristãos católicos de Roma, aos romanos, o apóstolo Paulo diz: Consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado
entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia o pecado do mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que deveria vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom da gratidão concedido através de um só homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom de muitos mais eficaz do que o pecado de um só. Já no Evangelho narrado segundo São Mateus, narra que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. E eis que o tentador se aproximou-se de Jesus e lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu ao tentador: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o tentador, o diabo, levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e disse-lhe a Jesus: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Deus e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para o monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse a Jesus: Eu te darei tudo isso, e se tu ajoelhares diante de mim, para mim adorar. Jesus respondeu ao diabo: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele prestará culto. Então o diabo o deixou. Em seguida, os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Que possamos anunciar a palavra do Senhor, que possamos proclamar que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida e que somente ao Senhor Jesus deveremos adorar e a prestar cultos, hoje e sempre. Amém.